Deputado Luiz Paulo, Oi. só elogiar esse seu fundo aí, muito bonito. Depois vou ver com Vossa Excelência como é que consegue, vou querer colocar um aqui na minha casa também. Boa tarde, deputado. Lhe agradeço. Assumo a presidência e concedo a palavra ao nobre parlamentar, capitão Paulo Teixeira. Vossa Excelência dispõe de longevos 10 minutos. Senhor presidente e demais parlamentares e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj e também pelas redes sociais. Senhor presidente, nós temos visto, não só no Brasil, como também em todo o mundo, um debate que vem tomando conta do espaço político a cada ano, que é o debate entre os chamados conservadores e os progressistas. Nós temos visto, senhor presidente, que no nosso país, no Brasil, o debate sobre a questão do conservadorismo tem crescido ano após ano, principalmente após o advento das redes sociais. Com o advento das redes sociais, onde o povo começou a ter mais acesso, com mais facilidade, aos assuntos inerentes à sociedade de uma forma geral, inclusive relacionados aos debates políticos, nós percebemos esse afloramento da questão do conservadorismo tomando conta da sociedade. Conservadorismo este, senhor presidente, que já existe desde a gênese da história do Brasil, quando nós voltamos ao ano de 1500, 1600, 1700, 1800 e adentramos pelos idos anos de 1900, nós vemos, através da história do Brasil, a forte influência religiosa, tanto no Brasil Império, como também no Brasil Colônia e no Brasil República, que formou a base da sociedade brasileira. Senhor presidente, nós sabemos que o líder dos políticos é o povo o grande líder de todos aqueles que ocupam cadeiras nos parlamentos, como também nos poderes executivos. E o povo, senhor presidente, tem ido às ruas, tem se manifestado através da imprensa, tem se manifestado através das redes sociais e também de outros meios, pelo conservadorismo, levantando a bandeira dos princípios conservadores, por mais que esta voz do povo muitas vezes tem havido uma tentativa de alijar ou de minimizar a voz do povo em relação ao conservadorismo. Senhor presidente, nós temos acompanhado nitidamente a reação da sociedade que clama continuamente pelo conservadorismo, principalmente o conservadorismo nas questões morais, questões estas que fazem parte dos princípios basilares da formação da sociedade brasileira. Princípios estes, senhor presidente, que são inegociáveis e irredutíveis, princípios que são defendidos continuamente por nossa sociedade, sendo estas pessoas integrantes ou não dessa ou daquela religião. Senhor presidente, se eu trouxer aqui agora uma lembrança do que está no livro de Apocalipse, lá na Bíblia Sagrada, diz assim, em determinado trecho: portanto, se não és quente, nem frio,
mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Fazendo uma paráfrase, senhor presidente, desta palavra escrita no livro de Apocalipse, mostra para nós também, senhor presidente, que a sociedade, ela sabe realmente de que lado está o político, se é de um lado A ou se está do lado B. A sociedade sabe, os eleitores sabem em qual lado está o político. Os eleitores que não são bobo, nem são trouxas, senhor presidente, também sabem quem são os políticos mornos, aqueles que vivem a todo tempo como gatos, andando sobre os muros. Ora pula para o lado frio, ora pula para o lado quente, ou seja, não tem uma posição firme. Senhor presidente, estas pessoas, estes políticos que agem assim, são vistos pela sociedade em cada eleição como vômito. São políticos que são vistos pela sociedade como excremento. São políticos que são vistos pela sociedade como morno. Não merecem credibilidade, porque uma hora agem assim, outra hora agem assado. E a sociedade e o eleitor, senhor presidente, quer políticos que tenham posicionamentos firmes, independente de levantar a bandeira do conservadorismo ou a bandeira do progressismo. O que a sociedade não quer, senhor presidente, é político morno, político que fica em cima do muro. Daí, senhor presidente, eu faço um alerta que vale muito para o período que nós estamos vivendo, que é o período eleitoral. Muitos políticos, senhor presidente, e muitos candidatos ao pleito de 2020 não sabem sequer o que significa a palavra conservadorismo. Não sabem sequer o que significam os princípios do conservadorismo, seja ele no campo político, econômico, moral ou ético. E aí, senhor presidente, para ludibriar o eleitor, senhor presidente, fingem agora serem conservadores. Basta, senhor presidente, abrirmos as redes sociais e veremos candidatos dizendo: eu sou conservador, eu visto a roupa do conservadorismo, eu defendo a bandeira do conservadorismo, eu falo em nome do conservadorismo. Mas, senhor presidente, sequer sabem o que é ser um conservador. Se nós olharmos para a vida pregressa desses candidatos ditos conservadores, senhores presidente, veremos que de conservador não tem nada, senhor presidente. Pessoas que outrora eram mornos, eram considerados vômitos, eram considerados lixos, excrementos, vistos assim pela própria sociedade, e agora posam de conservadores para ludibriar justamente a boa-fé da sociedade. Senhor presidente, o apóstolo Paulo usou uma frase que ele disse lá na Bíblia, e eu trago aqui para o ambiente político. Num contexto espiritual, ele disse: ainda que desça um anjo do céu anunciando um outro evangelho, que seja amaldiçoado, porque é um mentiroso. Fazendo, senhor presidente, uma paráfrase da frase do apóstolo Paulo, eu digo: ainda
que venha entre nós um candidato a vereador, um candidato a prefeito, com um linguajar bonito, com um linguajar parecendo ser conservador, com um linguajar em defesa das famílias, em defesa dos princípios cristãos, em defesa da religião, que seja amaldiçoado por ser mentiroso, porque quando nós olhamos para trás, senhor presidente, quando o eleitor olhar para trás, verá que no ano passado, há 5 anos, há 10 anos atrás, este mesmo candidato, senhor presidente, levantava a bandeira da mentira, a bandeira da corrupção, a bandeira da falsidade, a bandeira em defesa do aborto, a bandeira em defesa de tantas mentiras, e hoje vem se dizendo conservador. Eu tiro como exemplo, senhor presidente, e aí eu posso dizer em alto e bom som, para todos os meus eleitores e para aqueles que estão me ouvindo, e mesmo para os candidatos a prefeitos e vereadores que usam o discurso da mentira, que dizem serem conservador. Olhem para mim, olhem para o meu exemplo, olhem para a minha vida pregressa, para a minha vida de 30, 40 anos atrás, e verão que o mesmo discurso que eu usava antes de entrar no Exército Brasileiro, em defesa do conservadorismo, é o mesmo discurso que meus pais defendiam na década de 40, na década de 50. Senhor presidente, é o mesmo discurso que meus avós defendiam na década de 20, na década de 30. Eu, senhor presidente, posso dizer com ousadia e com trepidez que defendo o discurso conservador, o discurso que não é um discurso falso, um discurso mentiroso, mas é um discurso que faz parte da história da minha vida, senhor presidente. Então, senhor presidente, faço aqui um alerta aos eleitores que votarão daqui a um pouco mais de um mês. Cuidado com os mentirosos que estão vestindo a capa do conservadorismo, dizendo que defendem o conservadorismo para ludibriar os eleitores. Cuidado, porque, encerro aqui, senhor presidente, a minha fala ressaltando uma palavra do apóstolo Paulo: nada se pode contra a verdade, senão pela própria verdade. Muito obrigado, senhor presidente.